Abençoa, Senhor, o pregador da noite, Senhor, que fale tua palavra, Senhor, que ele seja usado, Senhor, que não seja ele, mas seja tu, Senhor, através dele, proteger ele, dar livramento, Senhor, teu servo. Eu estou muito nervosa porque é a primeira vez, mas, Senhor, abençoa ele, usa ele poderosamente, Senhor, que se for para exaltar, exalta, Senhor, mas se for para pregar a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, é assim que eu te oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas pelo menos tu tá com vontade de orar, né, Xé? Isso é uma coisa boa. A paz do Senhor a todos, irmãos. Motivo de alegria, estar no culto de doutrina, culto da palavra, ensinamento, né, pastor? Motivo de alegria, comemorar um parabéns aí, né? Dá uma ovelhinha aí. Duas ovelhinhas do Senhor. Comemorar um parabéns de duas ovelhinhas do Senhor aí. E vai ser bênção, pastor. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. A partir do versículo 1 mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Vamos ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois disto importa que seja solto por um pouco tempo. Glória a Deus. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje tem um tema chamado o reinado milenar. Irmãos, como todos nós sabemos que os discípulos de Jesus, cada um foi dado uma missão. A missão de pregar o evangelho, né, pastor? A missão de pregar o evangelho. Só que quando Jesus teve o chamado a cada um deles para pregar o evangelho ao mundo afora, eles foram perseguidos, perseguiram muito a sua vida, para tirar a vida deles. Por quê? Porque ele estava fazendo algo que Jesus mandou. Até mesmo Jesus na terra era perseguido pelas pessoas. Para quem não queria que o evangelho verdadeiro do Novo Testamento seja propagado às nações, assim os discípulos também foram fazer o ID que Jesus mandou eles fazerem, foi pregar o evangelho. Aí foram perseguidos, e cada um teve uma morte ainda mais feia do que a outra. Cada um deles. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decolado, André na cruz de forma de X, Marcos queimado. Só que tem um detalhe, irmãos. Você deve estar se perguntando: e o discípulo João? O discípulo João, irmãos, ele foi fazer a mesma missão de pregar o evangelho. E assim como todos foram perseguidos, João também foi. Aí
um imperador que lançou ele dentro de uma caldeira de azeite fervente. Só que o que aconteceu? João não aconteceu nada com João, nenhuma ferida, ele não se queimou, irmãos, dentro de uma caldeira quente, fervendo, não aconteceu nada com ele. Mas por quê? Por que os outros discípulos aconteceu e João não? Porque se você perceber, João, ele tinha um propósito mais a fundo. Jesus escolheu João, o apóstolo João, para mostrar-lhe a revelação do Apocalipse, de algo que vai acontecer no futuro da terra. E João, quando o imperador viu que ele não morreu, o imperador Domiciano lançou ele à ilha de Patmos, a ilha onde ele se envelheceu, pastor. E foi nessa mesma ilha, ali. Foi nessa mesma ilha em que o apóstolo João estava aprisionado, foi levado cativo para a ilha de Patmos. Foi nesta ilha que o anjo revelou a João o que ia acontecer com a terra, o futuro. Aí Deus deu revelações a ele. Jesus apareceu para ele e deu as revelações do que ia acontecer no futuro da terra, no futuro da humanidade. E aqui, irmãos, eu vou pregar a respeito, subornado ao tema do reinado milenar. Só que muitos de nós crentes, muitas pessoas ainda não conhecem isso e acham que quando depois de for arrebatados, nós iremos morar diretamente no céu. Mas não é dessa forma que vai acontecer. Não foi dessa forma que o anjo mostrou para João. Quando João descreve aqui, vi tronos, no versículo 4, e assentar sobre eles foram dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, o sinal em sua testa e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o reinado milenar de Cristo com a igreja. Esse reinado milenar são para aquelas pessoas que morreram, como a palavra diz, morreram por amor a Cristo. Porque nessa época, irmãos, João aqui, quando descreve isso, ele conjuga o verbo. Como assim, pregador? Conjuga o verbo a dizer vi, ou então viveram, reinaram. Ele está falando a respeito do que aconteceu, como se estivesse descrevendo, estivesse acontecendo naquele momento onde ele está vendo, ou então se já tivesse acontecido. Ele está propagando a respeito do reinado aqui, como se ele está propagando a respeito da eternidade. Como hoje, o ontem e o amanhã são a mesma coisa. Aqui está relacionado ao infinito, à eternidade, onde não tem começo, onde não tem meio, onde não tem fim. Aqui está falando a respeito disso, irmãos. E o ontem, e hoje e o amanhã são a mesma coisa. Por isso ele conjuga o verbo dessa forma: vi, ou viveram, ou que aconteceu ou está acontecendo. E aqui, irmãos, este reinado de Cristo com a igreja durante 1000 anos são aqueles que morreram por amor a Cristo. Aqueles, irmãos, que no período da grande tribulação e no período do reinado de falsa paz do anticristo aqui na terra, vai durar um período um período, irmãos, de 3 anos e meio de falsa paz e grande tribulação. É nesse período, irmãos, que vai acontecer de você ficar sobre o reinado de Cristo, aceitar a marca na sua mão ou na sua testa, ou então morrer por amor a Cristo. Você decidir ou negar a sua fé ou você morre. E o reinado do anticristo vai estar em alta aqui, irmãos. Nesse tempo, nessa época que vai acontecer, vai aparecer nos noticiários, nos jornais,
dizendo que muitos cristãos foram queimados, degolados, por amor ao Evangelho de Cristo. E olha o que aconteceu também com os discípulos. Eles morreram também por amor a Cristo. E é nessa hora, irmãos, durante esses 3,5 anos de falsa paz, é que vamos saber quem é crente e quem não é, quem ama Jesus verdadeiramente ou não ama, quem está aqui mesmo para cumprir o que Jesus mandou. Assim como os discípulos, Jesus chamou eles para algo diferente. Foram para pregar o Evangelho mundo afora sem temer, porque Jesus já disse: vocês vão ser perseguidos, vocês vão morrer. Jesus já advertiu eles antes. E aqui, irmãos, está dizendo no versículo 6: bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha só o galardão de Deus aí, irmãos. Olha só a promessa nessa época. A promessa está se cumprindo para aqueles que cumpriram o que Jesus mandou. Os discípulos, irmãos, foram perseguidos e mortos. O apóstolo Paulo não foi perseguido somente uma vez, foi perseguido várias vezes para matá-lo, até chegar o dia de conseguir matar ele degolado, irmãos. E em momento algum nenhum deles negaram a fé em Jesus. Nenhum dos discípulos negaram, mesmo com a espada no seu pescoço, mesmo com a flecha apontada para o seu coração, nem mesmo com o fogo acendido, a labareda para jogar você lá dentro. Mesmo assim, eles não negaram a fé em Cristo. Eles não negaram o amor a Deus. Mas tem pessoas que mesmo na hora da morte, pastor, mesmo assim eles têm o coração endurecido. Eles não temem a Deus. Veja só, na cruz teve um que disse: nós fizemos, nós roubamos, nós estamos aqui porque merecemos. Mas este homem não fez nada. E o outro que estava do lado dele falou, irmãos, num tom, ele estava em dúvida, disse: se tu és o Filho de Deus, salva ti, salva nós. E o outro que estava do lado dele falou: nem mesmo na hora de morrer você teme a Deus? Como pode, irmãos? Nem mesmo na hora da morte. Nós não podemos negar nossa fé em Cristo, em momento algum. E nessa época, irmãos, vai acontecer isso. Muitos vão morrer, mas vão negar a fé em Jesus. Vão negar a fé em Jesus. Vão temer o império do anticristo. Porque, irmãos, no começo ele vai vir como uma pessoa boa, pastor. Ele vai vir não como Satanás vem, a seduzir o irmão, a seduzir nós. Ele não vem com chifres e a aparência horrível dele, o mau cheiro, não. Ele vem, irmãos, em uma pessoa bela, em algo bom, em uma pessoa que vai chamar a tua atenção. Assim como o anticristo, ele vai vir para chamar a tua atenção. E ele vai imitar a Cristo, ele vai imitar Jesus. Assim como coisas que Jesus fez aqui, em morrer e ressuscitar, ele vai imitar isso, pastor. É nisso aí que os crentes que não meditam na palavra vão cair no império do anticristo e vão ser enganados, irmãos. Aqui nessa época, o comércio, irmãos, ele não vai mais ter essa moeda como nós conhecemos, o real. Ele vai ter, irmãos, como a palavra diz, ó, um sinal, pastor. Vai ter um sinal, tanto aqui como aqui, ó, para identificar e poder comprar. E pastor, aqui na palavra diz, no período da grande tribulação, vai ter gente, vai ter os grandes que vão clamar, pastor: caia um monte sobre nós. Vai ter muitas pessoas que vão se esconder, pastor.
Vão ter muitas pessoas que vão se esconder para a caverna, se esconder da ira de Deus no período da grande tribulação. Só que, irmãos, vai ter crentes verdadeiros, vai ter o povo de Deus verdadeiro que ama em espírito e em verdade, que vai mesmo com a espada no seu pescoço e a lança mirada nas suas costas, vai dizer: eu amo Jesus, eu vou morrer por Ele. Aleluia! Não vai temer, irmãos, a arma de um anticristo e do povo dele, dos seguidores dele. E aqui a palavra nos quer mostrar isso, que nós não devemos temer, mesmo na morte, porque a morte é algo que nós tememos, irmão. Muitos de nós tememos morrer. Eu verdadeiramente temo. Mas se nós fortificarmos na palavra e nas orações, pastor, nós podemos vencer esse temor, porque a palavra diz que nós devemos ter temor a Deus. Temor a Deus e não a morte. Jesus também aqui, irmãos, nos evangelhos, ele nos mostra que não devemos temer a morte. Devemos ser corajosos, devemos ser fortes, mesmo, irmãos, que a morte nos persegue. Nós devemos ser corajosos e não negar a nossa cruz, não negar o nosso propósito, não negar a nossa fé em Cristo. Aleluia! Porque muitos aqui, irmãos, vão morrer tendo a seta, o sinal na sua mão e na sua testa. Quão horrível, pastor, vai ser essas pessoas. Olha só, irmãos. E a respeito, irmãos, do reinado milenar, são as pessoas que morreram por amor a Cristo. E aqui está dizendo, quando aqui, o versículo 6: bem-aventurado é o santo que é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles sobre 1000 anos. Olha só o galardão de Deus aí, irmãos. E eu pergunto hoje à igreja: se Jesus viesse hoje, a trombeta trocasse, e os arrebatados, os escolhidos de Deus, subisse, e você ficasse hoje e participasse da grande tribulação, será que você tinha essa coragem? Será que eu e você tinha essa coragem, irmãos? Porque o diabo sabe trabalhar. O diabo não é bobo. Bobo é quem pensa que o diabo é bobo. Porque a palavra de Deus fala que a sabedoria não saiu dele. A sabedoria se corrompeu. Ele é sábio para fazer o mal, e o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele não cansa, irmãos. O foco dele é a igreja. O foco dele é os escolhidos de Deus. Ele não quer mais o que está no mundo, porque o que está no mundo já está fazendo a vontade dele. Ele quer os escolhidos de Deus aqui dentro da igreja, aqueles que servem a Deus em espírito e verdade. Ele persegue, assim como ele perseguiu os discípulos, e não descansou até matar, irmãos. Mas olha o detalhe: eles não morreram em vão. Eles morreram por amor a Cristo Salvador. Nós temos que morrer, irmãos, com a certeza da salvação. Nós temos que morrer com a certeza da salvação. Porque, irmãos, aqui no período da grande tribulação, esses que vão morrer por amor a Cristo, será a segunda chance. Praticamente a segunda chance, pastor. Porque os que foram arrebatados, eles não vão estar aqui no período da grande tribulação. Assim a palavra descreve. Porque quando a trombeta toca e vão ser arrebatados, vai ficar gente aqui na terra sendo testado ainda. E são estes, irmão, que vão ser testados e vão ser mortos por amor a Cristo, ou então vão ser mortos sem Cristo. Triste é aquele, irmãos, que morre sem Jesus. Triste é aquele, irmãos, que não tem parte na nova cidade de Cristo.
do novo galardão que Deus tem com a terra. A Nova Jerusalém, que é a cidade santa que desce do céu, que é essa cidade, quem morreu por amor a Cristo vai reinar durante 1000 anos com Cristo, neste lugar. Não é já o juízo final, não é novos céus e nova terra, não. O novos céus e nova terra será depois de 1000 anos, depois do reinado milenar. E aqui, irmãos, a Nova Jerusalém significa o novo tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo, irmãos, assim como no Velho Testamento, tabernáculo é um santuário, pastor, onde as pessoas iam lá orar e falar com Deus. Aqui, irmãos, na Nova Jerusalém será um novo tabernáculo de Deus como homem. E só vai participar, irmão, desse novo tabernáculo, dessa nova cidade santa, aquele que morrer em verdade, aquele morrer com fé em Cristo e não negar sua fé aqui na terra. Esses vão viver durante 1000 anos com Cristo Jesus. E o diabo será aprisionado durante 1000 anos. Após 1000 anos ele será solto de novo. E ele seduzirá nações para lutar contra o arraial de Cristo, que é a Nova Jerusalém. Seduzir nações para lutar contra Jesus. Aí, irmãos, a palavra está dizendo que nesse momento o Deus de Elias se manifestará e descerá fogo do céu e os consumirá. E aí, irmãos, aí é que começa o juízo final. Aí é que começa. E o diabo, que foi acorrentado durante 1000 anos, será solto. E aí o anjo o joga dentro do lago de fogo, aonde já se encontra o falso profeta e o anticristo. Aí é a última menção do diabo. Aí a última menção, e é de derrota, pastor. É de derrota. E assim vai ser atormentado de dia e de noite pelo século dos séculos. Uma vez só, lançado, não haverá como sair nunca mais. Da mesma forma, pastor, que assim que você recebe o galardão de morar com Cristo, você também vai viver eternamente com Ele. Da mesma forma é aqui. Só, irmãos, que aí se cumprirá. Irmãos, aqui a Bíblia fala que ressuscitarão aqueles que morreram por amor a Cristo e vão participar do tribunal de Cristo. Não é tribunal de julgar, porque se já chegou no tribunal de Cristo, a igreja já foi salva. O tribunal de Cristo vai ser para falar sobre as obras, a intensidade das obras. Porque maior é a obra, maior é você pregar uma palavra, pregar uma só vez e praticá-la durante um mês, do que pregar direto e não praticá-la. É aí, irmãos, que vai ser analisada as obras dos que morreram por amor a Cristo e participará do tribunal de Cristo. Mas aqui, irmão, na palavra está dizendo que ainda os outros mortos ainda não reviveram. Só no juízo final é que vão reviver. Mas daqui, pastor, é que se cumpre o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 12. Uns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros ressuscitarão para a perdição eterna.
esses que ressuscitarão para a perdição eterna, que vão participar do juízo final. E é aí, irmãos, que vão ser lançados ao lago de fogo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, versículo 11: e vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e se abriram os livros. E se abriu um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas suas obras, as suas obras que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno devolveu os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Irmãos, hoje nós temos a oportunidade de servir a Jesus e de buscar a Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de servir o Espírito em verdade e buscar a face do Senhor. Porque, irmãos, nesse dia chegará pessoas que vai dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu evangelizei em teu nome. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. E será lançado no lago de fogo, irmãos. Isso é duro. Isso é duro, irmão, de escutar. Eu não quero morrer não, irmãos, pela segunda vez. Porque aqueles que morrerem em seus pecados, haverá uma segunda morte. Que é a morte, irmãos, não é a matéria que vai morrer, é o espírito, é a alma que vai ser lançado no lago de fogo e será atormentado de dia e de noite pela eternidade. Quem está lançado no lago de fogo, irmãos, não haverá mais oportunidade de se arrepender. Pode clamar, irmãos, pode chamar Jesus: Deus me socorre, mas Deus não vai escutar. Aqui, irmãos, o inferno é chamado Hades. Já no Velho Testamento é chamado Sheol. Sabia disso, pastor? É chamado Sheol. E aqui no Novo Testamento é chamado Hades. Alguns chamam o Hades de inferno, a morte de sepultura. Mas o Senhor diz: eu, o Senhor, crio o mal. Que mal é esse, irmãos? O mal como pessoa. Satanás, o diabo, é criatura, porque foi uma criação de Deus. Eu crio o mal como estado, morte. Eu crio o mal como lugar, lago de fogo, inferno. Mas, irmãos, é dado um galardão a todos nós segundo as nossas obras. Quem plantou bem, colhe o bem. É a lei da semeadura. Quem plantou o mal, colhe o mal. É assim como está dito a respeito da parábola do joio e do trigo. O trigo foi aproveitável, pastor, mas o trigo e o joio são muito parecidos. Assim é semelhante ao crente. Tem crente que tem aparência que serve a Deus de verdade, mas é só de aparência. E tem um crente que serve em espírito e em verdade. Assim como tem no livro de Samuel que diz:
O Senhor não vê o homem como nós podemos ver, irmãos. Nós vemos nós vemos por fora, mas o Senhor sonda o coração. Ele sabe o que nós faz. O pastor não pode ver, a sua mãe, o seu esposo, a sua mulher não pode ver, mas você sabe que Deus está vendo. Você sabe que Deus está contemplando o tempo todo quem é bom e quem é mau. Jesus conhece as nossas obras e Ele sabe. Não adianta se esconder. Aqui, como no período da grande tribulação, vai ter pessoas que vão se esconder, mas no juízo final, aqui está dizendo: a terra e o céu fugiu, e algum vácuo no espaço ficará somente aqueles que vão ser julgados, irmãos. E eu te pergunto: será que tem como se esconder? Será que tem como fugir? Não tem como, irmãos. Não haverá como se esconder. Aqui Deus dá um galardão segundo as nossas obras. O trigo foi bom porque ele dá frutos. O joio de nada serviu porque ele não dá frutos. Assim vai ser colhido, assim como foi colhido o joio do trigo, assim também vai ser no arrebatamento. Deus vai escolher. Nós temos que ser a parte boa na safra, na colheita. Nós temos que ser semelhante ao trigo. Temos que ter frutos, pastor. E não ser como o trigo que de nada serviu e foi cortado e lançado ao fogo. Assim vai ser as pessoas também, irmãos, que morreram em seus pecados, que não têm fruto, vai ser lançado no lago de fogo. Mas para aqueles que morreu por amor a Cristo e foi como o trigo, buscou frutos, buscou ter frutos, esses, irmãos, vai ter um grande galardão, que é morar com Cristo na nova cidade santa, que é a Jerusalém, que vai descer sobre a terra. Nós temos que buscar fazer parte disso, irmãos. Nós temos que buscar fazer parte disso. Porque aqueles, irmãos, que foi para a cidade santa de Jesus, cidade como a Bíblia descreve, ruas de ouro, rio azul, né, pastor? Uma cidade santa, que não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nada de mal nem de ruim, cuja morte não tem mais, pastor. Vamos viver eternamente com o nosso Salvador. Olha o tamanho deste galardão, irmãos. Deus nos promete isso, e temos que buscar a fazer parte disso. Temos que buscar, John, servindo a Cristo verdadeiramente. Então, irmãos, aquele que morreu somente uma vez, mas morreu em santidade, com fé em Cristo, esse sim vai participar da cidade santa de Jesus, vai participar da mesa de Deus. Aleluia. Viu, pastor? Vai participar da grande ceia com Cristo, do grande banquete que está preparado para a igreja. Temos que buscar, irmãos. O Senhor fala: busque enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você que está em dois pensamentos, pare com isso. Busque a Cristo em espírito e verdade. Você encontra amor, procura se sentar no espírito, procura se fortalecer em Cristo. O mundo aí fora não tem a oferecer, só tem morte, só tem sepultura, só tem condenação eterna. Mas Jesus vai nos dar a salvação e a vida, e vida com abundância. Irmãos,
Ele desceu, irmãos, por amor, morreu por nós por amor e vai nos salvar também por amor. Um Deus que se fez carne e habitou entre os homens, não para julgar, mas para dar vida. Mas aqui no juízo, irmãos, Ele vai vir como juiz. Ele vai vir como juiz. Não vai ser aquele mesmo Deus, não vai ser aquele mesmo Cristo que veio aqui servir a nós como servo humilde, que diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aqui vai ser o grande juiz. Porque hoje eu posso te perguntar: você quer Jesus? Você pode dizer sim. Eu posso te perguntar: você quer Jesus? E você pode dizer não. Mas no grande dia não haverá pergunta como você o quer, porque na realidade, pastor, é Ele que não mais quer. Se você não buscou a Deus enquanto há vida, depois de morto não tem mais jeito. Depois de morto não tem mais jeito. Não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir. Não sabemos a hora que o céu vai se abrir e a trombeta vai tocar. Não sabemos a hora, irmãos, mas temos que estar preparados. Temos que estar buscando em perseverança. Temos que estar com a nossa fé fortalecida. Temos que estar em vigilância e oração, crente. O crente que não ora, pastor, o crente cai. O crente que não ora quando a tentação vem, cai. O crente que não ora, ele não avança. Nós temos que estar vigilantes, irmãos. Se põe de pé. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Feche seus olhos, vamos se concentrar com os céus. Vamos se concentrar com o Pai. Ah, Deus maravilhoso, Deus querido, Senhor Jesus. Pai de infinita misericórdia, Pai, eu quero te dar graças, Senhor, por este culto, Pai maravilhoso, Pai, a qual o Senhor propôs a nós, Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter libertado, Senhor, o Senhor ter curado, o Senhor ter transformado, Senhor, o Senhor ter nos livrado, Senhor, do pecado e da morte eterna, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter se feito carne, Senhor, e ter amado nós, Senhor, sem nós merecermos. Não merecemos, Senhor, o teu amor, não merecemos, Pai, a tua misericórdia, a tua graça, Jesus. A tua graça, Senhor, é um dom imerecível, Pai, não merecemos, mas o Senhor decidiu nos amar, Jesus. Mesmo sendo pobre, Senhor, mesmo sendo nu, Senhor, mesmo, Pai, sendo miseráveis, Senhor, mas o Senhor decidiu nos amar e derramar teu sangue puro, Senhor, e santo, Pai, naquela cruz, para nos dar, Pai, a oportunidade, Senhor, de morar contigo, Pai, na eternidade. E o Senhor nos adverte, Pai, a todo momento, Pai, não podemos perder essa chance, meu Pai. Não podemos, Senhor, perder essa chance de morar contigo, Jesus. Haverá somente uma chance, Pai. Não devemos, Senhor, deixar escapar, Senhor. A tua palavra fala, Senhor: buscai, Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Senhor. Pois aqui, Senhor, invoca a tua presença, meu Pai. Aqui, Senhor, invoca o teu Espírito Santo, Pai, neste lugar, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai, derrama unção, Pai, derrama glória neste lugar. Derrama, Senhor. Oh, dele me canta, labachuri, me decanta, labachuri, me decanta, aleluia, Deus. Ah, Senhor, Deus querido, Deus amado, fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, com a tua igreja, Pai. A tua palavra foi ministrada, Pai. O inimigo, Pai, colocou barreiras, mas ele não conseguiu. O inimigo, Pai, colocou travas, mas ele perdeu. O inimigo, Senhor, quando o Senhor vem, Pai, deve bater em retirada.
Quando há trevas, Pai, a tua luz transcende e as trevas fogem, Senhor. Até o inimigo vai te retirada. Pois em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, repreende todo mal, Senhor. Repreende todo feitiço. Repreende, Pai, todo encantamento. Repreende, Pai, tudo aquilo que foi lançado e setado, Pai, contra a tua igreja, meu Deus. Repreende, Pai, no poder e na autoridade que há no teu nome, Jesus. No nome que há sobre todo nome, Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado, nos ensina, Pai, a te adorar. Nos ensina, Pai, a chorar. Nos ensina, Pai, a se humilhar, Senhor, na tua presença, Deus. Ah, Deus, não há mais tempo, Jesus. Oh, dela canta, la bachuri de canta, aleluia, Jesus. Não há mais tempo, meu Pai, de nós brincarmos, Senhor, de ser crente, Pai. Não há mais tempo, Senhor, de nós ficar em dois pensamentos. Não há mais tempo de nós ficar em cima do muro, Senhor. A decisão é hoje, Pai. A decisão é agora, o culto é hoje, o culto é já. A qualquer momento, Senhor, o Senhor pode dar ordem, Pai, ao anjo tocar a primeira trombeta, Senhor. Ah, Deus querido, nós temos que estar preparados a cada momento, Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Abre os olhos, Senhor, daqueles, Pai, que estão, Pai, aprisionados, Pai, na falsidade, Pai. Que estão aprisionados, Pai, na falsa doutrina, Pai. Ah, Deus querido, tira as escamas, Pai, espirituais daquele que não pode, Pai, enxergar teu evangelho, Senhor. A qual o diabo, Pai, está derrubando, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, traz as tuas ovelhas, Pai, que estão negligenciadas, Pai. Traz as tuas ovelhas, Pai, que estão afastadas, Senhor. Que vieram te buscar, Senhor. Que vieram te adorar, Senhor. Que vieram confessar o teu nome, Senhor, mas encontram desviada. Fechar os olhos, Pai, o diabo, Senhor, arrastou eles para fora, Senhor, da tua presença, Pai. Traz de volta, Jesus. Traz de volta, Senhor. Pai, não queremos ver, Senhor, eles sendo lançados, Pai, no lago de fogo, Senhor. Oh, Deus amado, resgata, Pai, aquelas almas, Pai, que estão no mundo das drogas, Senhor. Resgata aquelas almas, Pai, que estão, Pai, em leito de hospitais, Senhor. Que acham, Pai, que não há mais jeito, Jesus. Que acham, Pai, que já está tudo acabado, Senhor. Mas a tua palavra fala, Pai, que a última palavra é tua, Jesus. Não é do médico, nem do advogado, nem do homem, Pai. A última palavra é tua, Jesus. Oh, Deus amado, Deus querido, derrama teu sangue sobre este lugar, Senhor. Purifica, Senhor, tua casa, purifica, Senhor. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo sobre este lugar, Senhor. Unge, Pai, o teu povo, Senhor. Blinda, Pai, a tua casa, Senhor. Blinda, Pai, os teus filhos, Pai, dá livramento, Senhor, no trabalho, na escola. Dá livramentos, Pai, ao ir à padaria, ao ir ao supermercado, Senhor, dá livramentos. Dá livramento de acidente, bala perdida, nome sanguinário, Senhor. Dá livramentos, Pai, de inveja, de feitiçaria e macumba, Senhor. Dá livramentos, meu Pai, a tua igreja, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, não tira a tua mão, Senhor, sobre nós. Não tira a tua mão, Pai, de amor, de glória, de poder sobre nós, Senhor. Não tira, Senhor, a tua mão de misericórdia, Senhor, sobre nós, Jesus. Eu sei que nós não somos merecedores, Pai, mas a tua misericórdia é infinita, Jesus. Opera a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Opera a tua vontade em nossa vida, Pai. Continua trabalhando, Senhor, em nós. Continua trabalhando, Pai, no anjo da igreja, Pai, que é o pastor, Senhor. Blinda a vida dele, Pai. Salva ele, Pai. Guarda ele, Pai. Lava ele. Purifica com teu sangue, Jesus. Purifica, Pai, a Rochelle, Pai. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Dá vida a ela, Senhor. Blinda ela, Senhor, com teu sangue.
Blinda a Yara, Senhor, com teu sangue, Pai. Dá livramento ao irmão John, Senhor, obreiro John, Pai. Dá livramento, Senhor. Guarda ele, Pai. Guarda a minha mãe, Senhor. Guarda ela, Senhor, com teu sangue, Pai, ao deitar e ao levantar, Senhor. Guarda, Pai, o Jonathan, Pai, meu irmão, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda ele ao deitar e ao levantar, e para onde quer que ele for, Senhor. Guarda ele, não deixe que o inimigo, Pai, o derrube, Senhor, e nem seta, Pai, a mente dele, Senhor. Guarda ele, Jesus. Olha por ele, Senhor. Liberta essa alma, Jesus. Liberta, Pai, tem misericórdia, Pai, do teu filho, Jesus. Pai, protege, Pai, a Danizeuda, Senhor. Guarda ela, Pai, no trabalho, Pai, ao ir e ao voltar, Senhor. Acampa teus anjos, Pai. Acampa teus anjos, Senhor, sobre a vida dela. Guarda a vida da Geisiane, Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal. Guarda a vida da Jade, guarda a vida do Alisson, guarda a vida da Raíssa, Pai. Guarda a vida do João Lucas, Senhor. Guarda, Pai, a vida do Samuel. Guarda, Senhor, a vida do profeta Jesus. Guarda, Senhor, a vida da irmã Simone, da irmã Maria de Jesus, da irmã Rosileide, Pai. Guarda, Senhor, a vida do Davi Andrade, Senhor. Pai, dá cura a este jovem, Pai, repreende a enfermidade, Senhor. Guarda e protege, Pai, o filho da Geisiane, Senhor. Guarda, Senhor, esse inocente, Pai. Guarda, Senhor, com as tuas mãos poderosas, Jesus. Oh, Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Vamos cantar um louvor, vamos alegar. É motivo de alegria. Namorar um parabéns aqui da Rochelinha e da Yara. Deus abençoada. Eita Deus! Quem sabe canta. Tá difícil. Essa multidão já te cansou. Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus nunca guerra peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.
vence o mal, vence o mal. Correrei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, meu irmão? Vamos já encerrar, irmãos. Nós estamos aqui é uma pequena homenagem que nós estamos fazendo, né? Para a Rochelle, que está completando, né? 3.0. E a Yara está completando 2.4, né? Que Deus nos abençoe. E vamos ouvir aqui as palavras do Josué. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor pela terceira vez. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje é motivo de alegria, né? Parabenizar a minha irmã Rochelle e a minha esposa Yara. E eu queria desejar um feliz aniversário às duas e desejar muitos anos de vida para minha irmã Rochelle. A Rochelle foi uma irmã para mim muito boa, porque nos momentos difíceis a Rochelle estava comigo. E até quando eu era pequeno, uma coisa que a Rochelle sempre lembra, que foi na escola. Quando eu era pequeno, pastor, eu tinha levado uma surra, pastor, na escola. Mas foi de uma menina, ainda mais. Aí quem foi que me defendeu? Justamente a Rochelle. A Rochelle me defendeu, não, Rochelle? Rochelle é abençoada. E a Rochelle é uma irmã muito boa para mim. E eu desejo muita felicidade na vida dela, com o esposo dela, na família dela. Que Deus dê uma casa e um casamento para ela. Um casamento abençoado. E que ela não saia do foco da igreja. O foco em Cristo. Não saia da presença do Senhor. Deus tem muitas coisas grandes na tua vida. Tu crê? Amém. Glória a Deus e parabéns, Rochelle. Eu quero parabenizar aqui também a Yara, a minha futura esposa, minha querida esposa, que está comigo em todos os momentos difíceis. Quando eu choro, ela está comigo. Quando eu estou alegre, ela também está comigo. E foi um instrumento de Deus na minha vida, um instrumento bom de Deus na minha vida. Foi uma coisa muito estranha. Por quê? Porque dá para ver que é algo de Deus. Pessoas que do outro lado da cidade foram se cruzar os caminhos. Porque eu já tinha visto a Yara aqui. Só que nós não tivemos nada. Nem trocamos uma palavra sequer. Somente olhares. E depois de muito tempo, eu acredito que ela já tinha esquecido de mim, eu acho. E eu já tinha esquecido da Yara. Aí eu estava na minha rede social. E eu fui falar com uma menina que estava lá. Eu mandei somente a solicitação. E ela veio mandar mensagem para mim e disse que me conhecia. Aí eu fui tentar lembrar. Eu disse, foi aquela menina que eu olhava na escola. Eu me lembrei. E eu me lembrei porque eu vi as fotos dela. E eu vi a sobrinha dela, que é a Raíssa, né? Eu me lembrei por causa da foto da Raíssa. Aí nossos caminhos foram cruzados, pastor. E eu creio que foi algo de Deus na minha vida. E eu só tenho muito a agradecer, pastor, porque Deus tem botado a Yara na minha vida. E eu quero agradecer. E também quero agradecer o presente de Deus que Deus me deu ao nosso relacionamento, a nossa filha, a Jade, que nasceu com saúde. É uma bênção de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Yara e pela vida da Jade, que veio somente para somar na minha vida, pastor. E eu sou muito grato à vida da minha esposa. Aqui eu quero parabenizar ela. Feliz 24 anos. Obrigado. Amém? Irmãos, assim, mas só um pouquinho. Nós vamos bater os parabéns de uma forma bem diferente. Bem de se alegrar.
as duas aniversariantes para pegar as pizzas, para a gente bater os parabéns. Cada um segurando. Davi, cuida da câmera aí para gente derrubar. Convidar a Rochelle para a gente bater os parabéns. E vamos comer a pizza. Quem quer calabresa? Quem quer de frango? Cadê? Ó, pega as pizzas. Pega as pizzas, vem bater os parabéns. Tenha calma, vocês vão falar. Tenha calma. Vocês vão falar mesmo. Cadê as aniversários? Deixa ela passar. Tem que abrir a pizza para sair na filmagem. Não, o povo de casa não vai saber que teve a pizza, né? Os quentes ali é só de H, isso aqui, né? Bateu os parabéns. Não teve bolo, mas tem pizza. É, tem que abrir, Yara, para sair na filmagem. Vira. Assim, ó. Aí vamos para frente, bater os parabéns. Josué, desbloqueia aqui o celular da tua esposa. Isso. Calma, pessoal. Ó, enquanto não preparando aqui, as meninas vão fazer homenagem para Yara e Rochelle. Assim, ó. Vai ficar né? Vamos usar aqui, ó. Vocês podem falar? Uau! Fala! Fala! Mamãe, parabéns! Mamãe, parabéns! Sua filha lhe ama! Sua filha lhe ama! Sua filha lhe ama! Agora, Feliz aniversário, Rochelle e Yara. Que Deus ilumine muito a vida de vocês e prospere e dê muitos anos de vida. agora é a sobrinha. Tia Yara, muito obrigada por me fazer feliz e ficar me cuidando. E parabéns, Rochelle, muitos anos de vida. E que Deus te dê saúde para vocês duas. Bata as palmas das crianças. Bater os parabéns, vamos ficar de pé, bem alegre, vamos já comer. Agora, 1, 2, 3 e... Vamos lá, batendo palma. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns. Tá saindo aí, Davi? Tá saindo aí? Que Deus lhe deu muitas venturas e paz, e que os anjos digam amém. Parabéns, parabéns. Pra você, Chegou a hora de apagar as velhinhas. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns. Pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita alegria de paz, e os santos digam amém. Parabéns, parabéns. Pelo seu aniversário. Não vai chorar não, Rochelle. pra você que está aniversariando hoje, vai glória. nosso amigo, do seu aniversário. Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar
Pronto, né, irmãos? Que Deus nos abençoe. As aniversariantes, né? Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar, né? O meu presente que eu vou dar a Yara vai ser no dia 9 de agosto. Vou dar um presente para Yara e para o Josué, né? Que Deus abençoe a vida da Rochélia, que o Senhor abençoe a vida do Josué, não somente dos aniversariantes, né, irmãos? Mas cada um dos irmãos, tá bom? Agora vamos comer. Que Deus nos abençoe. Pastor, continua. Pastor. Pode ligar, Josué.